Olá pessoal, estamos começando mais uma aula do nosso curso Hebraico para Todos e nesta aula nós vamos ver a respeito das partículas de existência do hebraico. Começando pela partícula yesh, que significa há, do verbo haver, há ou existe, na forma afirmativa. Então, se eu quiser, por exemplo, dizer em hebraico uma frase como há um menino na casa, nós usamos a frase yesh nar babayet. Yesh nar babayet, que há um menino na casa. E essa forma ela é indeclinável, então ela serve tanto para o masculino como para o feminino e tanto para o plural como para o singular. Então, se eu quero dizer há meninos na casa, poderia usar a frase yesh nearim babayet. Yesh nearim babayet. Então, o yesh não mudará. Terá o mesmo, não importa o gênero e não importa o número. Para o negativo, não há ou não existe, temos a forma ein. Então, por exemplo, para dizer não há um menino na casa, nós temos ein nar babayet. Ein nar babayet. E o mesmo para o plural, Não há ou não existem meninos na casa. Ein nearim babayet. Ein nearim babayet. E quando estas formas, tanto yesh como o ein, são sucedidos pela preposição le, pela preposição lamed, elas terão o sentido de posse. Então elas significarão o verbo ter. Quando vier a preposição la após elas terão o significado do verbo ter. Então, por exemplo, aqui na frase yesh la'av ben, yesh la'av ben significa o pai tem um filho. O pai tem um filho. Então note que temos aqui a preposição lamed no substantivo av, que significa pai, e esse substantivo é definido porque vemos que a preposição pegou a vogal do artigo, que no caso é o câmix, por estar vindo antes de uma gutural fraca. Então, yesh la'av ben, o pai tem um filho. E na frase seguinte, yesh li ben, eu tenho um filho. Então veja que aqui o lamed está recebendo o sufixo pronominal que vimos na aula anterior. Então, li, para mim. Então, uma tradução literal seria há para mim um filho. Mas aí esse há para mim um filho é no sentido de posse. O lamed após as partículas de existência, ela terá o sentido de posse. Então por isso eu tenho um filho. E o mesmo vale para o negativo. Então a preposição lamed virá após o ein. Então, por exemplo, ein la'av ben, o pai não tem um filho. Ein la'av ben. E ein li ben. Ein li ben, eu não tenho um filho. Então essas são as partículas de existência no hebraico. Vejam que elas não são complicadas, são simples. E basta vocês guardarem, o yesh
é utilizado nas frases afirmativas e o em é utilizado nas frases negativas. E quando a preposição lamed vier após essas partículas, terá o sentido de posse, então será traduzida como o verbo ter. Então, por essa aula é só isso. Espero que tenha ficado claro, né? Essa sessão está sendo um pouco longa mesmo, mas é necessário, esse conhecimento é necessário para prosseguirmos no idioma. Mas vocês deixem aí nos comentários qualquer dúvida que tenha ficado. E na próxima aula veremos o vocabulário dessa sessão. Até a próxima aula. Fiquem com Deus.